Jesus, achei Jesus, ó gozo incomparável, pois salvo estou, já tenho luz e paz inexplicável. Aleluia, toda honra e toda glória seja dada ao santo nome de nosso Pai Celestial. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigma da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulas têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubessem, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Aqui está a palavra do Senhor, que nós fizemos a leitura no Salmo de número 78, versículo 1 ao versículo 8. Queridos radioouvintes, amigos, tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus capítulo 13, versículo 34 ao versículo 35. E observando, portanto, que através de suas parábolas, o Senhor Jesus Cristo continua a revelar-nos os grandes mistérios do reino de Deus, ainda nesses dias em que vivemos. Aleluia! Então, nesse dia tão abençoado que o Senhor nos concedeu, nós estaremos falando a partir destas parábolas do Senhor Jesus Cristo. Através delas, o Divino Mestre, glória a Deus, nos revelará os grandes mistérios do reino de Deus. Através de seu aspecto teológico, suas parábolas são amorosamente voltadas para a prática. Aleluia! Então, leva-nos a exercitar o verdadeiro cristianismo em nosso coração e atribuindo a estressante cotidiana luta da vida. Agora, pois, em espírito de profunda reverência e humildade, passemos às parábolas que nos deixou o Filho do Homem. Se colocarmos em prática os nossos ensinos, viveremos no âmbito do reino de Deus a partir de agora. Imediatamente, de vitória em vitória, haveremos de chegar às bodas do Cordeiro lá na pátria celestial. Glória a Deus. Não hajamos, pois, como muitos dos ouvintes de Jesus naquela época, apesar da clareza das parábolas que ele proferiu, eles jamais conseguiram perceber a chegada do reino anunciado por os santos profetas. Então, queridos irmãos, amigos, o que é a parábola? A parábola, como nós encontramos nos evangelhos, é um recurso didático largamente utilizado por Jesus a fim de elucidar as grandes verdades e mistérios do reino de Deus. Definição etimológica das parábolas. Originária do vocábulo grego parabolé, a referida palavra significa etimologicamente colocar uma coisa ao lado de outra. Comparação, isso é uma realidade. Não foi exatamente o que escreveu Ezequiel ao povo de Israel no
propor-lhe uma parábola, lá em Ezequiel 17, versículo 2. Mas, na verdade, definição hermenêutica. Agora, antes de avançarmos nessa definição, vejamos o que? A hermenêutica é a ciência que tem por objetivo interpretar corretamente a Bíblia. Essa é a palavra hermenêutica. É a hermenêutica que nós temos que ter conosco para interpretar corretamente a Bíblia, a palavra do Senhor. Aleluia. Segundo a hermenêutica, é uma narrativa alegórica constituída de personagens, coisas, incidentes e atitudes que, através de comparações, facilita a compreensão da realidade que se acham além do nosso entendimento. Ou seja, às vezes nós não estamos compreendendo alguma coisa, temos que fazer alguma comparação, alguma figura, para poder facilitar aí a compreensão dessa realidade. Isso chama-se hermenêutica. Por isso, querido rádio ouvinte, amigo, aqui nós temos os exemplos objetivos, mostrar seus contemporâneos o singular e incomparável amor de Deus para o pecador. O Senhor Jesus Cristo narrou-lhes a parábola do filho pródigo. De outra forma, como poderiam eles ver a Deus? Como amoroso pai sempre pronto a receber o filho que, caindo em si, resolve retornar à casa paterna. Nessa parábola, a Bíblia é um livro rico em parábolas. Além das parábolas de Cristo, encontramos muitas outras através das Sagradas Escrituras, nos exemplos de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, glória a Deus, com rara sabedoria. Ao todo, são mais de 250 parábolas na Bíblia Sagrada. Você não sabia? São mais de 250 parábolas na palavra do Senhor. Surpreendentemente, nenhuma parábola encontramos no Evangelho de João. Por outro lado, neste deparamos-nos com várias figuras de linguagem usada para ilustrar o ministério de Cristo, aleluia, a serpente levantada por Moisés no deserto, lá em João 3, 14 e 17, a água viva, lá em João 4 e 14. Por isso nós estamos aqui falando um pouquinho sobre a questão destas parábolas, que traz, portanto, a definição etimológica e também a definição hermenêutica sobre estas parábolas. Estão resumindo em mais de 250 parábolas na palavra do Senhor. Amados irmãos, amigos, ao proferir as suas parábolas, tinha o Senhor Jesus Cristo em mente dois objetivos, um didático e outro teológico. Objetivo didático: observamos, como mestre dos mestres, ele sabia perfeitamente como haveria de alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso, pôs-se a ensinar os seus contemporâneos através de comparações. Essa parte é a didática. Ao falar-lhe das coisas terrenas, mostrava-lhes com toda clareza as celestiais. Ele sabia ensinar verdades profundas, aleluia, utilizando-as das coisas que eram comuns no dia a dia de seus ouvintes. O objetivo teológico: além de ser o mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, era, de igual modo, a fonte de onde manam todos os mistérios do reino de Deus. Como podemos falar desses mistérios se a sua audiência era de gente simples? Como entender? Para alcançar os seus ouvintes, foi ele comparando as coisas celestes com as terrestres, a fim de que estes ou estas esclarecessem aquelas pessoas. Assim, através desse recurso educacional, ele formou a primeira geração de teológicos da igreja cristã, ou seja, os apóstolos do Senhor. Aleluia! São os primeiros teológicos, os primeiros homens sábios escolhidos por Deus, os quais Deus os usou para o seu trabalho. Amados irmãos, amigos, por quem Jesus ensinava por parábola?
Ao ensinar através das parábolas, tinha o Senhor Jesus em mente também esclarecer os mistérios do reino de Deus aos pequeninos, ocultar esses mesmos mistérios daqueles que, julgando-se mestres, recusavam-lhes a doutrina. Então, esclarecer os mistérios do reino de Deus aos pequeninos, como toda palavra de Deus, as palavras do Senhor Jesus era como uma espada de dois gumes. Se por um lado explicavam os mistérios do reino de Deus aos pequeninos e humildes, conforme Lucas 10, 21, por outro lado, como alvo era esconder daqueles que diziam-se sábios e entendidos. Ocultar estes mesmos mistérios aos sábios e entendidos, estes, os comentários daqueles, nós podemos observar, não estavam dispostos a renunciar à tradição dos anciãos, para terem condições de entender os mistérios do reino de Deus. Gente presunçosa e orgulhosa profetizou Isaías lá em 6, 9 e 10, que essas pessoas jamais poderiam alcançar, porque, por conseguinte, se quisermos aprender os mistérios do reino de Deus, devemos nos postar aos pés do divino mestre, e assim, aleluia, em profunda humildade, guardar seus ensinamentos em nossos corações. Glória a Deus. Os que se acham sábios nada aprenderam, os que anseiam pelo ensino serão plenamente saciados, mas aqueles que se acham muito importantes, jamais. Então, querido rádio ouvinte, amigo, como interpretar a parábola? Se quer observar, como poderá você constatar? Não é difícil interpretar as parábolas. Aliás, o próprio Jesus, ele encarregou-se de interpretar algumas aos seus discípulos, conforme Mateus 13, 37, 38. Então, basta termos uma mente, os seguintes passos, a fim de que possamos alcançar o seu significado. Ou seja, buscar a verdade, ou verdades, que a parábola ilustra. A pergunta encontra-se invariavelmente no início ou no final do texto. Sempre você lendo a parábola, você vai encontrar, como por exemplo, na parábola da ovelha perdida e da dracma, nós encontramos aqui em Lucas capítulo 15, versículo 10, a essência da parábola. Ou seja, que levamos em conta os traços principais da parábola e não propriamente o seu cenário. Temos que entender o conteúdo que Deus, o Senhor, quer falar ao nosso coração. Parábola do filho pródigo, por exemplo, devemos considerar os seguintes elementos. O pai, que representa o amoroso Deus, aleluia. O filho mais novo, que ilustra o pecador espiritualmente perdido, e o filho mais velho, que lembra, aleluia, o crente inconformado com a misericórdia divina em relação ao filho que volta a usufruir dos favores imerecidos do Pai Celestial. Por conseguinte, não devemos nos preocupar em achar significado para os porcos, para as alfarrobas que estes comiam. Simplesmente o nosso foco é ver a essência, o poder, o que nos mostra a hermenêutica da palavra, o que nós acabamos de falar aqui a você, a definição etimológica da palavra, para que possamos encontrar a verdade, o caminho que vem perfurar o coração daquele que está ferido, daquele que precisa de Jesus. Jamais se esquecer de que as parábolas servem para ilustrar doutrinas e não para estabelecê-las, tá bom? Porque tem muitas pessoas que vai para a igreja para estabelecer doutrina conforme parábola. E parábola é apenas para mostrar, para ilustrar e não para estabelecer. Infelizmente, não são poucos os intérpretes que, esquecendo-se disso, eles aparecem com ensinamentos estranhos quanto à palavra do Senhor. Por isso, querido rádio ouvinte, amigo, nós temos que estar sempre atento ao que diz a palavra do Senhor. Nós temos a nossa conclusão, as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo continuam tão atuais como nos dias do Novo Testamento, naquela época que Jesus estava aqui em pessoa viva, em carne, juntamente com os discípulos. Então, atendemos aos seus ensinos com todo cuidado e devemos também praticar, pois continuam a explicar-nos os mistérios do reino de Deus,
Que o Senhor Jesus nos ajude a compreender essas palavras com um espírito humilde e quebrantado. É assim que a gente tem que ler a Bíblia, e tenho certeza de que ao findar esse momento que nós estamos aqui a meditar, deste assunto tão rico, que Deus venha prover e revelar a cada um de nós os mistérios do seu reino, nos abençoar, deixar um coração livre, cada dia que se passa, um coração cheio da graça do Senhor, para que possamos, enfim, aleluia, desfrutarmos das bênçãos e das revelações divinas de nosso Pai Celestial. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, aleluia, Senhor, te manifesta a cada um de nós com ricas revelações, com bênçãos do céu aos nossos corações, pois o Senhor sabe, meu Pai, nós queremos cada dia que se passa, aleluia, Senhor, glória a Deus, nós queremos ter mais compreensão da Tua palavra, Senhor, queremos ter a definição etimológica da Tua palavra, queremos ter também o conhecimento de definição hermenêutica, meu Pai, de saber interpretar a Tua palavra, de entender o que o Senhor quer falar. Senhor, nos ensina a fazer a Tua vontade, te peço e agradeço, em o nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém.